Então, pessoal, estamos de volta depois do intervalo e agora nós vamos dar continuidade. Como eu disse, nós já vimos o quê? Peças inaugurais, não é isso? Nós vimos as peças inaugurais, que eram quem? Portaria, auto de prisão em flagrante e o TCO, que são as peças que dão início ao procedimento investigatório, não é isso? É o que dão início à persecução penal. E agora nós vamos para as peças decisórias, tá? Peças decisórias. Dentre elas a gente pode destacar quem? O despacho. O despacho, pessoal, é uma das peças fundamentais para quê? Para dar andamento ao inquérito. Como assim, professor? Lembra daquele impulso oficial, impulsionamento oficial, que o processo tem que ter, que os procedimentos têm que ter? Então, o delegado de polícia, enquanto autoridade administrativa e, portanto, presidente do inquérito policial, ele tem que dar impulso oficial ao seu andamento, à sua devida tramitação. Mas para que isso possa ocorrer, muitas vezes ele terá que decidir. Então, ele terá que fundamentar, ele terá que concluir. Então, assim, muitas vezes ele terá que, vamos dizer, determinar uma apreensão de um bem, determinar um indiciamento. Então, ele terá que, muitas vezes, proferir um despacho. Então, quando nós estivermos diante do despacho, sempre tenha em mente que o delegado, o principal motivo, ele está dando efetivo andamento ao procedimento de investigação, tá? Por exemplo, no meio disso, quando ele quer requisitar uma perícia, né? Ele vai ter que proferir um despacho determinando, certo? Determinada perícia. Quando ele quer apreender um certo material ou então requisitar uma perícia em um lugar, ele vai ter que proferir um despacho, né? Então, enfim, são atos procedimentais, vamos chamar assim, porque não é processo, procedimentais que fazem com que o procedimento investigativo ele continue a sua devida tramitação. Essa peça, ela não, a meu ver, se eu não me recordo, ela nunca caiu em concursos para delegado de polícia. Mas se cair, não tenham medo dela, né? Não tenham medo dela, vocês podem se basear com aquela princípio de petição, nomenclatura, titularidade. Oi. Atos procedimentais. Isso, pode colocar assim. Por que eu falo procedimental? Porque ela não é processo. Então, a gente não pode chamar de atos processuais. Um ato no inquérito policial. Não é? Mas o despacho, ele não tem nada demais assim que a gente tenha que enaltecer e perder muito tempo. Tá bom? O que a gente vai analisar com maior com maior rigor são as peças de representação, as peças petitórias. Tá? Outra delas aqui, peças requisitórias, né, que são os ofícios, né? Formatação. Professor, e qual é a formatação do despacho? Mesmo que, por exemplo, um juiz, que uma autoridade administrativa envia, tá bom? Eu vou colocar depois no material no Canva modelos oficiais, por exemplo, que eu extraio de um inquérito real, que eu extraio de uma decisão real, de uma representação real, tá bom? Para que vocês tenham acesso ao contato a uma peça realmente feita no mundo real, tá? Então eu vou fazer isso para vocês. Agora, do despacho eu não fiz nenhum modelinho porque é uma peça muito simples e aí vou colocar uma peça real para vocês verem, tá bom? E da mesma forma que é um ofício, é como um ofício qualquer, né? A única diferença é porque nós vamos envolver aqui o poder de polícia que o delegado de polícia tem, né? Que a autoridade policial tem. Que ele pode requisitar dados ou informações até mesmo para companhias telefônicas, né? A gente sabe que teve alterações no CPP trazendo esse poder de requisição. Lembrar que sempre aqui, mesmo tendo poder de requisição, não há reserva de jurisdição, ou seja, tudo o que demandar reserva de jurisdição tem que ter autorização judicial, como por exemplo uma busca e apreensão,
uma quebra de sigilo, um afastamento de sigilo bancário, um afastamento de sigilo fiscal, uma prisão preventiva. Tudo isso demanda do quê? De reserva de jurisdição. Tem que ter uma decisão judicial. Então, tem coisas que há limitação e nem todas as requisições poderão ser realizadas pelo poder de polícia do delegado. Mas houve uma grande ampliação dos poderes do delegado de polícia, principalmente pela Lei 12.850 de 2013 e a Lei 12.830 também de 2013, tá? Que pode muito bem o delegado de polícia fazer requisições a empresas públicas, né? Tanto empresas públicas como privadas de informações. Pode solicitar dados cadastrais, por exemplo, enfim, inúmeras requisições que antes ele era mais limitado. E aqui são ofícios. A mesma formatação que você conhece no mundo de um ofício é o que aqui terá. Ofício, número tal e tal, aí vem a fundamentação, né? Fulano de tal, delegado de polícia, autoridade, use suas atribuições legais, de acordo com a lei, artigo tal, tudo isso eu vou mandar direitinho no arquivo para vocês. Mas essas peças requisitórias e peças decisórias, elas são bastante simples. Só o que eu tenho que trazer para vocês de importante é isso aqui, ó, os fundamentos do poder de requisição, tá? Os fundamentos do poder de requisição, que é o do artigo 17b da Lei 9.613, o artigo 15 da Lei 12.850, o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.830, que é o Estatuto do Delegado de Polícia, e o artigo 6º e o 13 do Código de Processo Penal. Isso aqui é leitura obrigatória, tá? Isso aqui é leitura obrigatória para vocês não perderem o norte quando forem fundamentar. Agora, nós vamos para peças petitórias. E as peças petitórias, né, poderia colocar eu coloco no plural, mas o gênero é a representação, tá? Esse aqui é o coração da nossa aula, que é o que nós também vamos trabalhar na próxima aula, se Deus quiser já estaremos presencial, é o que nós vamos trabalhar, é a representação, tá? Nós vamos efetivamente elaborar a peça de representação. Ah, professor, então quer dizer que você colocou no plural aí, peças petitórias, mas é porque a representação é apenas o gênero. Nós vamos ver que tem inúmeros tipos de representação. Isso, inúmeros tipos de representação. Geralmente a representação, quando a gente fala em representação, a gente está visando flexibilizar direitos fundamentais, tá? Então, qual é a estrutura de uma representação, pessoal? A estrutura é praticamente... Só eu botar o slide rapidinho, só vamos tirar um print? Tire. Voltar. Aham. Esse slide vai estar no material de vocês, pessoal. Nem se preocupem tanto. Tá certo. O slide vai, tá bom? Não se preocupem. Vai ter as peças e tudo direitinho. Ó, e essas, por exemplo, nos slides onde não fiz modelinho de peça, vai ter uma peça real, tá bom? Olha só, como eu disse, ela é semelhante a uma petição inicial. Isso que vocês estudaram, provavelmente foi com o professor Joseph, né? Como é que é a estrutura de uma petição inicial, que os requisitos que você vê no 319, logicamente com algumas adaptações para a seara criminal, é praticamente a mesma coisa. Você vai ter o quê? Você vai ter um endereçamento, né? Que excelentíssimo juiz, direito, tal, né? Ou, se preferir, a nomenclatura atual do CPC, que o CPP não impõe, mas o CPC traz, ao juízo da primeira vara da comarca tal, né? Pode ser assim também, não fica errada, certo? Titularidade, vai dizer lá que é o delegado de polícia e tudo mais. Nós vamos já construir um esboço de uma ao vivo. Vai ter a informação que é uma representação, fazer a introdução dela, narrar os fatos. Geralmente, pessoal, em provas de concurso e tudo mais, fatos não dão ponto, porque os fatos já é o que tem no enunciado, entendeu? Fundamentação jurídica e os pedidos e a autenticação. Então, muito parecido com a petição inicial. Só que antes de adentrar realmente no modelo, a gente começar a pensar e elaborar, nós vamos ver aqui quais os tipos de medidas
que nós podemos veicular na representação. 10 medidas apresento para vocês. Olha aí. Busca e apreensão, sequestro de bens, prisão temporária, prisão preventiva, medidas cautelares diversas da prisão, interceptação telefônica e telemática, afastamento de sigilo bancário e ou fiscal, ação controlada, infiltração policial e sigilo do inquérito. Ou seja, 10 medidas que podem ser veiculadas na representação. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal, que saiu aqui a tela do Meet de vocês, eu não estou vendo vocês. Estou ajeitando aqui, pronto. Então, me acho isso. Vamos lá. Pessoal, busca e apreensão, né? É uma primeira. Qual é a fundamentação dela? Artigo 5º, inciso 11 e 240 e seguintes do Código de Processo Penal. Quando será cabível uma busca e apreensão, né, pessoal? Quando será cabível uma busca e apreensão? Lá no 240, parágrafo 1º, você já vê a redação. Proceder-se-á busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem. Para quê? Pessoal, nós temos inúmeras alíneas trazendo inúmeras hipóteses. Vou ler algumas delas para vocês verem. Prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, prender armas, munição, ou seja, descobrir objetos necessários à prova da infração. Então nós vemos que muitas coisas podem ser objeto de uma busca e apreensão. Então, pessoal, quando tiver um enredo, né, um enunciado, falando sobre eventual armas, possivelmente a pessoa que está ameaçando fulano de tal, dizendo que vai matá-la, tudo mais, é importante demonstrar também na petição que direitos fundamentais não são absolutos, como a inviolabilidade domiciliar, é necessário para precaver, até mesmo prevenir a ocorrência de um crime, que seja feita uma busca domiciliar em determinado endereço. Todos esses argumentos são válidos para a gente fundamentar uma busca e apreensão, não é verdade? Daí tem a questão do sequestro de bens, que a gente vai lá no artigo 125. Este é o fundamento legal do sequestro de bens. E aí, quando será possível, pessoal? Nós trazemos a resposta no próprio caput do 125. Ó. Caberá o sequestro de bens imóveis adquiridos pelo indiciado com proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Ou seja, esse sequestro de bens, ele visa o quê? Resguardar, garantir estes bens, certo? Para que eles não se, vamos dizer assim, não se desviem, né? Eles não se percam, não pereçam. Então, esse sequestro de bens, eles podem ser usados para esta finalidade. Muitas vezes feito averbações, muitas vezes não. Quando é decretado o sequestro de bens, é averbado no registro de imóveis, né, na matrícula do registro de imóveis, para que ele fique indisponível. Um dia desses, até o tabelião, que é bem próximo aqui do meu escritório, chegou com a ordem de indisponibilidade do bem, né? Indisponibilidade de um bem imóvel, só que o bem não tinha matrícula, né? Aí já ficou aquela celeuma. E agora, como é que eu posso fazer isso, né? E aí, qual a solução que ele encontrou, eu não sei. Aí nós vamos, qualquer dia, descobrir no cível. Mas, enfim, quando eu falei da inscrição no registro de imóveis, vocês encontram essa informação no artigo 128. Ó.
Realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no registro de imóveis, enfim. Veja bem que o sequestro de bens ele também é possibilitado no artigo 4º da Lei 9.013, que é a lei de quê? Lei de lavagem de capitais, ou seja, a lei de lavagem de capitais, deixa eu abrir só ela aqui para vocês, se vocês também não tiverem abertos. A lei de lavagem de capitais, lá no seu artigo 4º, deixa eu ver se eu abri certo isso aqui. Tá aqui. No seu artigo 4º, ele traz a figura também do sequestro de bens. Olha só a redação. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, mediante representação do delegado de polícia, olha o fundamento legal do delegado de polícia, né? Ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indício suficiente de infração penal, poderá decretar medidas securatórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado ou existentes em nome de interpostas pessoas que sejam instrumento, produto ou proveito de crimes previstos nessa lei de infrações penais antecedentes. Nós sabemos que lavagem de capitais envolve muito o quê? Utilização de laranjas, testas de ferro, onde o patrimônio daquela pessoa que está sendo investigada está em nome de terceiros. E muitas vezes é necessário tomar essas medidas de sequestro de bens para resguardar o bem não perecer ou não sumir, né? Muitas vezes bens, valores, muitas vezes, como no próprio artigo ele fala, ou existente em nome de interpostas pessoas, que são os famosos laranjas, testes de ferro. No interior, gente, com certeza, né, muitas vezes a gente sabe, fulano de tal, ele tem empresário, tem essa empresa X, Y, Z, mas o carro é no nome de fulano, o outro lá é no nome de ciclano, enfim, diversas outras coisas. Eu fui contratado recentemente para um caso onde o camarada ele foi, inclusive, denunciado pelo crime de lavagem de dinheiro por ser laranja. Deu o nome para o verdadeiro criminoso, que inclusive faz parte de organização criminosa, adquirir um carro, né? Na realidade, adquiriu um carro no nome dele. Aí entrou no processo lá como laranja. Então, este carro ele poderia ser objeto de um sequestro de bens. Ele poderia ser objeto de uma representação de sequestro. Daí nós temos também representação de quê? Da prisão temporária, pessoal. Fundamento, artigo 1º, inciso 1, 2 e 3 da Lei 7.960. Aí eu fiz uma observaçãozinha aqui, que a doutrina entende que o inciso 3 sempre tem que estar acompanhado do 1 e do 2, certo? E também a Lei dos Crimes Hediondos, 8.072. Pessoal, prisão temporária, ela possui um rol, né? Ela possui um rol que é exatamente o previsto nos incisos 7 e 9. Deixa eu colocar aqui só a lei para abrir para vocês aqui. Acabei não colocando os incisos no slide, só coloquei a menção. Vamos lá, ó. Artigo 1º. Caberá prisão temporária quando imprescindível para investigações do inquérito policial. 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da identidade. Aí vem o 3, presta bem atenção. Quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Aí é o rol. Por isso que a doutrina diz que o inciso 3, o 1 e o 2, eles não podem ser aplicados isoladamente, porque fica um critério absurdo e, vamos dizer assim, muito discricionário para a sua aplicação. Então, homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro e sua combinação com 233, parágrafo único, que é o do... Aí tem atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia, olha, epidemia pode ter prisão temporária, envenenamento de água potável, substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte, quadrilha ou bando, genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro e crimes previstos na lei de terrorismo. Então, a prisão temporária
pode ser utilizada neste rol de crimes. Então, para a gente não errar uma peça, de pedir uma prisão temporária por um crime, primeiro a gente tem que saber se ele faz parte do rol de crimes previsto no inciso 3 do artigo 1º, para que possa ser cabível a representação, tá? E o prazo da prisão temporária, pessoal, 5 dias. Só que a gente sabe que pode ter uma elasticidade diferente da prisão temporária no caso de crimes hediondos, não é verdade? Então, prisão temporária, ok. Nós também podemos representar, esse, a meu ver, é uma das medidas mais adequadas para quando se quer realmente prender alguém por conta da periculosidade do agente, é a prisão preventiva, né? A prisão preventiva, ela é bastante utilizada, né? Eu já fui surpreendido algumas vezes, mesmo tendo apresentado o agente perante a autoridade policial e depois ela representar pela prisão preventiva. Eu vejo muito que nos casos de crimes contra a vida, quando a arma não é apreendida, né, mesmo ou então não é entregue espontaneamente pelo acusado, pelo investigado, geralmente, quase na maioria das vezes, a autoridade policial ela representa pela prisão preventiva do investigado, porque ele diz que a periculosidade do estado de liberdade dele ainda persiste, haja visto que ainda está na posse da arma de fogo, enfim, e fala também do modo de operar, o modo operandi e tudo mais, para fundamentar a prisão preventiva. E muitas das vezes eu vejo, a depender do modo de entender do juiz, elas são decretadas. E eu tive essa surpresa em um dos processos que eu atuava, que ainda está em sede de inquérito, em que a prisão preventiva foi decretada, mesmo ele não tendo sido preso em flagrante, mas teve uma representação da autoridade policial. E é uma das peças altamente utilizáveis. Nos requisitos e pressupostos, nós encontramos no 312 e as condições em que cabem prisão preventiva está no 313. Isso daí, do mesmo modo como a gente faz, vale a pena a sua leitura, vale a pena visitar o artigo. Vou abrir ele aqui só para a gente trabalhar. Olha só, no artigo 312, o que é que ele nos diz? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia de quê? Ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal ou quando houver prova da existência de crime indissuficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Artigo já modificado pelo pacote anticrime. Aí, parágrafo 1º diz ainda mais, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, né? É um dos pontos onde eu fomento muitas vezes quando eu faço pedidos de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares, é exatamente esse parágrafo 1º dizendo, se ela descumprir essas medidas cautelares, aí terá mais legitimidade ainda de uma segregação preventiva. E o 313, ele fala até exatamente sobre o que? As condições que cabem à prisão preventiva. Nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva quando? Primeiro, crimes dolosos, então não existe prisão preventiva para crime culposo. Crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Crime com pena máxima até 4 anos, não cabe prisão preventiva. Repetindo, crime com pena máxima até 4 anos, não cabe prisão preventiva. Então, um furto, sem ser um qualificado, um furto simples, não cabe prisão preventiva. 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o inciso 1 do caput 64, enfim. Se o crime envolver violência doméstica familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ou seja, todas essas situações é que são admitidas à prisão preventiva. Então, vale a leitura do 312 combinado com 313. Quem está enferrujado no processo penal, vale a pena revisitar esses artigos. A representação de prisão preventiva, pessoal,
é uma das que mais cai em prova, certo? Juntamente com a de busca e apreensão. São as que mais caem em prova. Medidas cautelares diversas da prisão, pessoal, é exatamente as prima ratio, vamos chamar assim, né? As que devem ser usadas primeiro para poder, caso elas se mostrem ineficientes, ser utilizado a prisão preventiva. Quando é que eu vou usar elas, pessoal? Por exemplo, quando o acusado, o investigado, não apresentar risco demais, né? Por exemplo, ele foi preso por garantia da ordem pública. Até hoje ninguém conseguiu conceituar, definir o que é garantia da ordem pública. Mas enfim, mostrando que a prisão domiciliar, que o recolhimento noturno, o afastamento do lar, a monitoramento eletrônico, proibição de frequentar determinados lugares, enfim, proibição de entrar em contato com determinadas pessoas, de aproximar de tantos metros de determinada pessoa, enfim, essas proibições, que são medidas cautelares diversas da prisão, podem ser aplicadas também. E o delegado de polícia, ele pode sim fazer uma representação de medidas cautelares diversas da prisão. Por exemplo, afastamento do lar, né? Determinado agressor fazer a representação pelo afastamento do lar, do agressor, no caso de violência doméstica familiar, é um motivo possível. Interceptação telefônica e telemática, Lei 9.296. Pessoal, interceptação telefônica também é a última ratio, né? Então, vamos lá, presta bem atenção. Quase impossível, haverá uma representação de interceptação telefônica em uma peça inaugural, né? Nós vemos que tem várias medidas que são tomadas em uma peça inaugural. Por quê? Porque a interceptação telefônica deve ser a última a ser utilizada. Quando? Como assim, professor? Exemplo. Tentando investigar uma organização criminosa. Já fizemos de tudo e não conseguimos. Nós sabemos que se fizermos a interceptação telefônica, nós vamos conseguir determinada informação. Porque nós temos elementos suficientes sabendo que tem envolvimento. Mas nós não conseguimos ainda conseguir o quê? A materialidade. E a materialidade muitas vezes nós podemos conseguir através dos diálogos, para poder conseguir desbaratinar uma organização criminosa. Então eu tenho que fundamentar pela Lei 9.296 e tenho que ver exatamente quais os requisitos e quando é cabível também a interceptação telefônica. Aí eu tenho que ir lá na lei também da interceptação telefônica e identificar quando ela é possível. Afastamento de sigilo bancário fiscal, né, pessoal? Artigo 1º, parágrafo 4º da Lei Complementar 105, que é o bancário, e lá no Código Tributário Nacional, no artigo 198, parágrafo 1º, quando for o afastamento fiscal. Pessoal, geralmente o afastamento bancário, fiscal, ele é requerido pela autoridade policial quando se vislumbra exatamente crimes financeiros, né? Elucidação de crimes financeiros. E a gente não consegue também, de outros modos, né? A autoridade policial está investigando e não consegue provar por outros modos, vai tentar também a última ratio, que é a quebra do sigilo bancário. Veja que é sempre, todas essas medidas de representação são flexibilizações de direitos fundamentais. Então, um argumento sempre interessante de colocar em uma representação é a informação de que os direitos fundamentais não são o quê? Absolutos e podem ser flexibilizados. Aí vem com os fundamentos legais, trazendo as flexibilizações produzidas, permitidas pela própria lei. Vale a pena a leitura dos artigos para poder determinar, identificar bem direitinho a representação, a fundamentação da representação. E aí nós temos a ação controlada, pessoal, que é no artigo 8º da 12.850, que se eu não me engano é a Lei de Organização Criminosa, e a lei e o artigo 53 da 11.343, que é a Lei de Drogas, pessoal. Algum de vocês, pessoal, lembram do que é a ação controlada? Ninguém? Pessoal, a ação controlada é o seguinte, vamos exemplificando. Digamos que está tendo uma investigação, né? E eu sei que fulano vai fazer isso, que é um crime. Só que eu sei que tem um peixe muito maior lá na frente.
Eu quero pegar esse peixe maior lá na frente. Eu não quero prendê-lo em flagrante agora, embora eu tenha o dever de prendê-lo em flagrante. Mas para que isso eu possa fazer, em virtude da minha investigação, eu tenho que agir em ação controlada. Eu tenho que ir monitorando aquele sujeito, vendo ele fazer as infrações penais e não podendo prendê-lo naquele momento, porque eu quero desbaratinar lá na frente. Mas eu só posso fazer isso se eu conseguir a autorização de atuar em ação controlada. Vamos lá no artigo 53 da Lei de Drogas, para vocês verem. Olha só. Em qualquer fase de persecução criminal relativa a crimes previstos nessa lei, Lei de Drogas, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial ou ouvido do Ministério Público, os seguintes procedimentos investigatórios: infiltração por agentes de polícia em tarefas de investigação constituído pelos órgãos especializados pertinentes. 2. A não atuação policial sobre portadores de drogas, seus precursores químicos ou outros produtos utilizados em sua produção, que se encontram no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição sem prejuízo da ação penal cabível. Aí, parágrafo único. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito ou seus colaboradores. Então, pessoal, a autoridade policial, ela pode sim representar, né? Ela pode sim representar ao juiz para que seja autorizada a não atuação policial, ou seja, a ação controlada. E aí vai ter também no artigo 8º da Lei 12.850, que é das organizações criminosas. Aqui também, eu até deixei esse em branco, mas é mais para cá, o em branco, deixa eu passar mais ele para cá. Aí temos aqui também a questão da representação pelo sigilo do inquérito. Lá no CPP, artigo 20, a autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Certo? Aí é uma determinação que a gente já conhece. Qual é uma das características do inquérito policial? É o seu caráter sigiloso. Só que, às vezes, a autoridade policial sente que tem que ter um sigilo ainda maior. Por quê? Nós sabemos que o inquérito, embora ele seja sigiloso, qualquer advogado ele tem contato ao inquérito, desde que todas as diligências já documentadas no inquérito, mesmo sem procuração, prerrogativa prevista no AB. Mas tem determinadas investigações que elas necessitam um grau de sigilo ainda maior. Ainda maior. E isso aí... As de crimes sexuais, né, por exemplo. Não, esses do crimes sexuais, eles já são sigilo, já correm em segredo de justiça, aí não precisa dessa representação, entendeu? Essa daí, só quem pode ter acesso ao advogado com a procuração dos autos, né? Agora, vamos lá, Lei de Organizações Criminosas. Olha o que o artigo 23 nos diz. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes em diligência em andamento. Prestou atenção nisso? O defensor ele tem acesso a todos os elementos que digam inerentes à sua defesa do seu cliente, só que mediante precedido de quê? A autorização judicial. O sigilo engloba até mesmo o próprio advogado. Mas para ele ter acesso, ele tem que ter o quê? A autorização judicial. Então, esse inquérito ele fica como se fosse lacrado, só podendo abrir quem tem a chave, o juiz. Não tem esse sigilo, logicamente, não se aplica à autoridade policial, ao Ministério Público e ao juiz. Mas até o defensor, em determinado ponto, é também aplicado. Olha o parágrafo único do artigo 23. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurada a prévia vista dos autos. Olha aí.
ainda que classificado como sigiloso, no prazo mínimo de 3 dias que antecedem o ato, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação, se tiver depoimento do investigado. Olha aí, como é bem mais restrito, entendeu? Então essa representação é pela natureza do crime, é um crime muito mais complexo, principalmente crimes envolvendo organizações criminosas, né? Era pra... Deixa eu ver só um negócio aqui, se eu esqueci alguma. Busca, apreensão, sigilo, faltou essa infiltração policial. Infiltração policial, pessoal, é aquela... Eu esqueci de colocar, mas eu vou corrigir o slide, vou tentar já colocar no material de vocês ele corrigido. A infiltração policial é exatamente o quê? É aquelas coisas que a gente vê no filme. Do agente policial... Assiste Velozes e Furiosos, né? Velozes e Furiosos com aquele ator que infelizmente já faleceu. Ele, né? Ele se infiltra numa gangue, fingindo-se ser também do ramo, mas na realidade é um policial. Então a infiltração policial é isso. Tem que ter autorização judicial para tanto, e a peça procedimental já pode ser dizer até processual, porque tem juiz atuando, a ser utilizada, a ser ventilada, é a representação. Representação pelo quê? Infiltração policial. Tá bom? Vou colocar os fundamentos, tudo direitinho, lá no slide quando eu colocar no Canvas, tá bom? Peço desculpa por não ter colocado, eu acabei pulando um slide. Mas vamos lá. Deixa eu ver a hora. Beleza. Vamos lá. Digamos que nós tenhamos que começar uma representação aqui do zero, professor. E aí, turma, a gente consegue desenrolar, de certo modo, essa representação? Deixa eu ver como é que fica essa letra aqui. Dá certo assim. Vou colocar 60. Pronto. Vamos lá. Primeiro ponto, né, da nossa representação é exatamente o endereçamento, né? É o endereçamento. Porque, como eu disse, ela parece muito Deixa eu ver isso aqui. Ana mandou uma mensagem no Meet. Deixa eu abrir aqui. Professor, responde no final. O link das aulas, caso continue remoto, será esse utilizado hoje até o fim do curso? Sim, não muda não. Os links são os mesmos, tá bom? Vamos lá. Vamos para o nosso endereçamento, né? Vocês já sabem mais do que eu endereçar uma peça, uma petição inicial. Vamos utilizar o tradicional, isso é o mais utilizado no penal. Eu mesmo já não uso, eu gosto de usar realmente a formatação do CPC. Excelentíssimo senhor juiz de direito da... Aí vamos lá, a questão não diz qual é a vara. Vara da comarca. Pronto. Santíssimo senhor juiz de direito da primeira, segunda, terceira, sei lá qual será a vara da comarca de Mombaça, por exemplo, de Iguatu, de Icó, enfim, né? Fizemos nosso endereçamento. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos colocar a identificação, né? Vamos colocar o endereçamento, né? O endereçamento não, perdão. O número do inquérito, né? Então, inquérito policial. Deixa eu tirar esse negrito e diminuir um pouco a letra aqui. Inquérito policial, número tal. Perfeito. Inquérito policial, número tal. Ok. Fizemos o endereçamento, fizemos isso aqui, a gente está fazendo ao Léo. É só mesmo para a gente construir e dar ter uma ideia. Beleza. Agora, como é que eu vou começar a narrativa, pessoal? Vamos identificar, né?
vou me identificar, né? Posso colocar assim, né? Se não tiver dito o nome, e me identificar, ó. Delegado, Polícia Civil, né? Delegado de Polícia Civil, lotado aonde? Na delegacia que o enunciado disser. Lotado, deixa eu só puxar mais um pouquinho para aqui para cima. Lotado na Delegacia de Polícia Civil tal, no uso de suas atribuições legais, no uso de suas atribuições legais, aí, galera, nós vamos colocar aqui fundamentado no artigo com fundamento, artigo 240, parágrafo 1º, vamos para uma busca e apreensão, parágrafo 1º do CPP, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, né? Representar, olha o termo, né? Representar pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar, busca e apreensão domiciliar, aí a gente fala, sendo o primeiro, ou então a gente pode simplesmente fazer isso, abrir uns tópicos, né? Prisão domiciliar contra, em desfavor, podemos colocar assim também, em desfavor de pelos motivos de fato e de direito narrados abaixo. Aqui, deixa eu até ver se eu consigo colocar aqui do lado. Como eu disse, esse quadradinho aqui, pessoal, é o que a minha imagem na tela do lado de quem está assistindo no gravado. Então, aqui é um esboço, né? Excelentíssimo senhor juiz de direito da vara da comarca tal, inquérito policial número tal, aí informamos aqui, delegado de polícia civil, lotado na delegacia tal, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 240, parágrafo 1º do CPP, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência representar pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em desfavor de, pelos motivos de fato e de direito narrados abaixo, né? Veiculados abaixo, enfim, o que vocês acharem melhor. Isso aqui seria o início da nossa representação, né? Seria o início da nossa representação. Pessoal, tá ficando claro até então? Tá ficando compreensível? Tá ficando nebuloso? Vocês ficam tão caladinhos que eu fico meio que preocupado, não vou mentir. Olha só, então vamos lá. Vou abrir aqui, vou duplicar esse slide.
Vou zerar aqui. E vamos lá. Dos fatos, né? A gente pode fazer isso como uma petição inicial qualquer. Dos fatos. Pronto. E aí a gente vai narrar os fatos. Vamos fazer um exemplo que eu vou extrair do livro do Guilherme de Souza Nucci, né? Digamos que D cometeu crimes de ameaça e injúria contra a vítima H, né? D cometeu crimes de injúria e de ameaça contra a vítima H. Então vamos narrar, né? Vamos narrar. Trata-se, ou a gente pode colocar exatamente no dia tal, determinei a instauração de inquérito policial para apurar os crimes de ameaça. Falei injúria, né? Ameaça e injúria que teriam sido cometidos por, vamos botar Antônio qualificado nos autos contra a vítima Joana. Pronto. Um início bem simples, né? Sem muito arrudeio, disse no dia tal, determinei a instalação de inquérito policial para apurar os crimes de ameaça e injúria que teriam sido cometidos por Antônio, qualificado nos autos, contra a vítima Joana, também qualificada nos autos, né? Também qualificada. Pois bem, até o momento eu ainda não demonstrei para o juiz a necessidade do mandado de busca e apreensão. Concordam comigo? Até o momento eu não consegui demonstrar para o juiz a necessidade dele me autorizar uma busca e apreensão. Vamos prosseguir. Digamos, né, conforme as provas colhidas até o momento, bem como levando em consideração a representação formulada pela ofendida, né, que é Joana, pela ofendida, sentido de ser apurada a prática das infrações supramencionadas. Então, vocês já percebem o quê? Aqui foi um inquérito instaurado por uma notícia crime, não é? Por uma notícia crime, né? A vítima chegou ao local, noticiou o fato, o termo foi passado a termo, né? As palavras dela, o oral foi passado a termo, que é o que nós chamamos popularmente de BO, e deste BO deu ensejo à instauração de um inquérito policial. E o delegado, pessoal, vamos ver se vocês pegaram o raciocínio. E o delegado, se ele instaurou desse modo, qual foi a peça inaugural? Portaria. Perfeito, vai pro céu. Então, vamos lá, continuando, né? A vítima
né, supramencionadas, evidenciou-se. Olha aí, agora nós vamos começar a andar mais. Evidenciou-se ter o indiciado Antônio, né? Ter o indiciado Antônio por intermédio. Eu peguei o caso, pessoal, e fiz um esboço. Inúmeros e-mails à vítima. Aí, ó. Sentido de apurada para de infrações supramencionadas, evidenciou-se o quê? Ter o indiciado Antônio, né? Vamos até falar que ele ainda nem indiciado, investigado. Investigado Antônio, por intermédio de inúmeros e-mails à vítima, utilizado as seguintes expressões. As seguintes expressões. E aí eu vou fazer um novo quadro. As seguintes expressões. Abre aspas. Prepare-se, pois vou te matar. Vagabunda, como você, tem que morrer. Mas, animal, palhaça, covarde, suas atitudes vão lhe custar caro. Desculpa a palavra, pessoal, mas nós estamos tentando traduzir o mundo real. Sua puta, conheço bem gente de sua laia, dentre outras. Ou seja, a gente quer impactar o juiz, né? Então a gente vai lá nos e-mails, pesquisa os termos mais drásticos, vamos dizer assim, né? Os mais pesados que possam impactar. Então, ó, o delegado encontrou: prepare-se, pois vou te matar. Vagabunda como você tem que morrer. Olha aí o risco à vida. Animal, palhaça, covarde, suas atitudes vão lhe custar caro. Sua puta, conheço bem gente de sua laia, dentre outras. A gente já deixa demonstrar que tem muito mais coisa, né, para o juiz, né? Observe-se que a ofendida exibiu cópias impressas desses e-mails que lhe teriam sido enviados pelo investigado. Investigando pregressa, constatou-se, né? Aqui já é um ato cautelatório. O delegado ele já vai começar o quê? Investigar. Quem é essa pessoa realmente para estar com essa? Teria realmente um risco, realmente um risco verdadeiro? Seria uma pessoa perigosa, né? Então, vou lá. O delegado foi investigar a vida pregressa. Constatou-se que há inquérito instaurado contra ele
apurar delito de tentativa de feminicídio. Olha aí, feminicídio, cuja vítima, falei Joana, deixa eu ver aqui, Joaquina, sua ex-companheira. Sua ex-companheira. Bem como a, deixa eu colocar aqui um ponto e vírgula que fica mais organizado. Bem como a ainda outra investigação em andamento pelo crime de ameaça contra José, que ofereceu representação, que é um crime menor, né? É um crime que só anda se tiver representação. Pois bem, aí aqui, ó, a gente já descreveu o quê? O que a gente demonstrou para o juiz? Nós demonstramos que tem mensagens de ameaças sérias, ameaças de que vai matar, vagabundo, como você tem que morrer e tudo mais, vai. Ver que também, pela sua vida pregressa, já teve uma tentativa de feminicídio, que ele está sendo investigado contra sua ex-companheira, ou seja, ele já tentou contra a vida de outra pessoa. Inclusive, ele já é acostumado a ameaçar, pelo que o delegado está demonstrando para o juiz, outras pessoas, né? Porque tem uma ameaça em tramitação contra José, que hoje ofereceu a representação e está andando o procedimento, né? E aí a gente continua. Por esses motivos, entende, por este motivo, constata-se a necessidade de representar pela busca e apreensão domiciliar no endereço do investigado. Pois bem, aí a gente vai dos fundamentos, né? Dos fundamentos, ou do direito, como quiser, do mérito, enfim. Aí a gente vai observar lá no 240, né? Deixa eu abrir o 240 aqui, no CPP. Nós vamos lá no 240, parágrafo 1º, ver qual é a necessidade, né? A gente pode fundamentar pelo 240, parágrafo 1º, o né? Eu descobri objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. Colher qualquer elemento de convicção. A gente colocar os itens E e H, eles são bem mais, vamos dizer assim, abertos, né? De uma leitura aberta do que os outros. Os outros são muito específicos. Por exemplo, prender criminosos. Eu não tenho fundamento para dizer que eu vou prender criminosos lá de certeza, né? Eu já tenho uma pessoa que eu estou investigando e eu estou representando uma domiciliar. Prender coisas achadas, obtidas por meus criminosos, eu ainda fico meio assim de usar o B. Apreender instrumentos de falsificação, não, isso não cabe. Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delitoso. Até eu poderia utilizar o D, né, por conta que eu informo que teve aquela tentativa de feminicídio e tal. Posso colocar o D, a meu ver. Mas eu acho melhor que o D colocar o E.
Descobrir objetos necessários à prova de infração é bem mais aberto e mais fácil de um juiz deferir, né? E aí o F, apreender cartas abertas ou não, não, isso não tem muito fundamento, muito fraco. G, apreender pessoas vítimas, não. H, colher qualquer elemento de convicção, ó, como é aberto. Então, vamos lá, né? A gente pode colocar bem simples, né? O código de acordo, de acordo com o Código de Processo Penal em seu artigo 240, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. É possível a busca domiciliar quando fundadas razões a autorizem para... Aí a gente vai para o nosso inciso E. Descobrir objetos necessários à prova de infração e ou colher qualquer elemento de convicção. Colher qualquer elemento de convicção. Alíneas E I H é possível e ou colher qualquer elemento de convicção. Pronto. Os fundamentos jurídicos, a gente não precisa se aprofundar. A gente pode concluir, arrematar da seguinte forma. E considerando que os direitos, que não há direitos fundamentais absolutos e que a sua flexibilização é, inclusive, autorizada em lei, como demonstrado acima, a gente cria um novo slide para concluir. Como demonstrado acima, Professor, nesse caso aí de citar o artigo 240, é bom copiar e colar ele? pode ser, eu utilizei isso daí, é só, vamos dizer assim, isso é só técnica de escrita, porque o que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma citação e coloquei o mesmo lá como se fosse uma redação única, entendeu? Do mesmo jeito eu posso colocar, de acordo com os fatos, a hipótese narrada nos fatos é expressamente autorizada pelo artigo 240, parágrafo 1º, alíneas E e H, em verbes, aí 2 pontinhos embaixo a gente só reproduzia, entendeu? Isso é possível. Só que como era tão pequenininho, eu achei necessário dar para fazer num parágrafo só como em redação, para até não, isso é técnica até de escrito, não tornar cansativo para o leitor. Às vezes fica aquele monte de artigo e tudo e faz com que tem a tendência, né? Eu vou até falar uma coisa, tem a tendência desses justificados como artigo de lei, jurisprudência, doutrina, ser passado assim, ó, pelo juiz. Tô mentindo, Arbenes?
Certo? Então, quando eles estão analisando, geralmente essas coisas de doutrina, jurisprudência, artigo de lei, geralmente eles passam por cima. Tem uma petição, acho que tem umas 40 páginas. Se você for pegar ela assim, ler mesmo, umas 30 é só colecionar jurisprudência. Eu fiquei, meu Deus do céu. Não, pois é, então, é cansativo, a gente não pode cansar quem a gente quer convencer, né? Mas lógico, só um artigozinho isso, como o fundamento legal da gente é só o artigo, não tem problema algum reproduzi-lo, entendeu? Só que o problema é o quê? Muitas vezes, como eu disse, na prova, pelo menos dos concursos de delegado, que são utilizadas esse tipo de peça, não permite consulta. E às vezes você não vai lembrar exatamente a linha, muitas vezes, né? Às vezes lá na prova você vai colocar o quê? Artigo 240, parágrafo 1º. Você vai lembrar disso. É difícil você lembrar a linha certa. Artigo 1º, em suas alíneas, você vai usar a técnica. Em suas alíneas, aí você vai lembrar dos motivos, né? Que é possível para colher qualquer elemento de convicção, que é possível para descobrir objetos necessários à prova, da infração, enfim. Aí tem que usar a técnica. Eu mesmo não iria conseguir lembrar a linha, isso é impossível. Mas o parágrafo 1º de 240, sim, é possível, tá? Então tentem fazer esse jogo de escrita. E treino, gente. Petição, peças processuais são treino. Peças procedimentais, processuais, enfim, é treino. Então vamos lá. Onde é que eu tinha parado? É inclusive autorizado em lei, como demonstrado acima. Como demonstrado acima. Dá para até. Considerando que não há direitos fundamentais absolutos e que sua formalização é inclusive autorizada em lei, como demonstrado acima, podemos colocar isso, mostra-se, né? Mostra-se, vixe Maria, vou voltar para aquilo mesmo. Apresenta-se, mostra-se como imprescindível, indível a expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar no endereço do investigado visando mostra-se imprescindível. Mostra-se imprescindível a expedição de mostra-se imprescindível a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar no endereço do investigado para prevenir e elucidar os crimes, os presentes crimes. Prevenir, vou melhorar isso aqui, prevenir eventuais crimes, bem como elucidar os já investigados. E dos pedidos, né? Estou fazendo bem simples. Dos pedidos. Dos pedidos. Ante o exposto, para que a investigação tenha maior êxito, com o intento de realização de prova pericial, né? Realização de prova pericial, pode ser por causa dos computadores, realmente. Realização de prova pericial em bens encontrados
que possam ter relação com os delitos narrados, né? Requer a expedição requer sejam expedido o devido mandado de busca e apreensão a ser cumprido na residência de... Como era o nome do homem? De Antônio. Residência de Antônio. É isso? Aí eu tenho que descrever o endereço. Situada a rua X, número 10. Né? Mas aí, se a questão não tiver me dito, tem que colocar só assim. Mas vamos dizer que a questão deu X, número 10, nesta comarca, com o fim de... Aí eu vou ter que descrever, apreender no local eu acho que eu vou mudar até a fundamentação, né? Isso é normal quando vocês tiverem. Eu vou colocar o item D também, que é, né? Item D também na fundamentação. Por que eu vou colocar o D, pessoal? Eu vou colocar por causa da arma. Eu estou achando necessário porque eventual vai que esse homem tem arma, né? Já cometeu feminicídio, digamos que a questão fala, né, que foi por arma de fogo, não é isso? D EIH. É possível busca domiciliar quando fundadas razões autorizem para apreender armas e munições descobrir objetos e tal, qualquer elemento de convicção, pronto. Eu vou fazer dos pedidos separados. Compreender completamente o caso local, bem como eventuais armas e munições. Armas e munições em bem como armas encontrados no local de onde provavelmente expedidos os e-mails, bem como eventuais armas e munições encontradas locais que, se existentes, podem ser
utilizadas como instrumento na concretização das ameaças proferidas. Contra a vítima. Aqui, dos pedidos. O pedido ficou mais contundente do que a própria fundamentação, né? Mas o ideal é que a fundamentação fique melhor. Aí, para a gente finalizar, a gente coloca o quê? Com marca, data. Podemos colocar delegado de polícia ou autoridade policial, tanto faz. Pronto. E aí a gente praticamente assim concluiu de um modo simplificado ainda, né? Nesse online é muito chato pra caramba, vamos ser sinceros, mas de um modo simplificado, uma representação por busca e apreensão, né? E aí, representação, pessoal, é a peça mais cobrada em concursos públicos, tá? É a peça mais cobrada em concursos públicos. E para a gente concluir a aula de hoje, nós vamos exatamente para as peças conclusivas. E a peça conclusiva é o relatório final, pessoal. É o relatório final. Fundamentação é o artigo 10, parágrafo 1º do CPP, que o delegado praticamente faz o quê? Ele traça as conclusões, ele faz um resumão, vamos dizer bem verdade. Um resumão de toda a operação, coloca lá, de toda a operação, e ele pode sim fazer algumas representações. Ele pode inclusive fazer uma representação por prisão preventiva no relatório final do inquérito policial. E a estrutura do relatório é essa, ó, título, relatório final, então só relatório, tem um cabeçalhozinho, data de início, data de término, quem são os indiciados pelo crime tal, juízo competente, aí vem o desenvolvimento, a introdução da materialidade, ele fala a introdução, né, conta todinho os fatos e tudo, da materialidade, né, ele vai falar sobre a materialidade do delito, se for um homicídio, laudo cadavérico e tudo mais, da autoria, dos indícios de autoria, ele vai mostrar os indícios de autoria, de acordo com o depoimento tal, com o depoimento X, Y, Z, no final, se tiver algum pedido de representação, vai estar nos pedidos, tá? Ou então vai ter só a conclusão que, certamente, se ele já não estiver sido indiciado em outro momento, vai ter no final exatamente isso. Indicio fulano de tal, no artigo, com base no artigo tal, eu indicio João no crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, por exemplo. Né? Autenticação, cidade, data, delegado de polícia. Vou colocar no material de vocês, certo? As peças originais, peças reais, tá? De investigações mesmo em andamento, tá? Ou já concluídas. Vou pesquisar na internet e vou colocar para vocês, tá bom? Pessoal, alguma dúvida sobre a temática de hoje? Eita, porra, ninguém tá na aula, olha. Todo mundo tá fingindo que tá aqui e eu aqui falando sozinho. Que é isso, gente? Professor? Oi. Tá tudo ok. A gente tá aqui na aula. Pessoal, não é fácil dar aula de prática assim online, mas como eu disse. Agora eu não vou mentir não, viu? Não tô mais acostumada a estudar uma hora dessa. Eu tô quase caindo aqui. Tô escrevendo, mas eu tô caindo. Ah, meu Deus, você não tem noção como eu tô doido para ir para casa. Arthur, foi boa, mas deu um desconto, estamos voltando. Ô, Arthur, eu também tô cansadão, eu também peço desculpa a vocês, realmente. Mas sendo bem sincero, eu gostei da temática, é uma matéria bem legal. Tá? Então, aparentemente. Ó, pessoal, Aparentemente é uma matéria bem legal, eu gostei dos pontos tratados hoje. Não, mas são legais mesmo, porque a gente foge um pouco do que... Assim, a gente começa a ver um pouco na prática o que a gente lê naquelas doutrinas, né? Muita coisa. Eu tentei ser o menos teórico possível, embora tenha os fundamentos e tudo, mas eu tentei ir mesmo assim para vocês verem um pouco mais a prática. Mas, ó, na próxima aula,
Se já for presencial, porque minha estratégia, o que eu queria traçar com o coordenador, é isso, da gente conseguir reunir a sala inteira neste momento que é teórico, porque eu consigo dar para todos simultaneamente, porque na outra aula, quando é presencial, obrigatoriamente tem que haver a cisão. Então, metade da turma fica comigo e outra metade fica com a professora Beatriz. E não tem como eu trabalhar essa teoria todinha de uma peça para 20 e repetir para 20. Concorda? Porque ela tem que ser antes. Uma metade da turma vai estar comigo depois. Então, não faz muito sentido. Então, o que é que eu sugeri para o Enzo? Já que não pode juntar todo mundo, que se a gente conseguisse, pelo menos em uma semana, ser a temática teórica, que aí é como isso, a gente faz no online, infelizmente eu tenho que me virar assim, mas fazemos no online para eu passar a teoria das peças. E na outra aula, que é a prática, aí sim é papel, caneta na mão e a gente destrinchando em 2 casos diferentes. O da Beatriz é um e o meu é outro. E aí cada um a gente vai desenvolvendo em sala. Eu acho que é bem mais... a gente consegue otimizar a temática e não atrasa ninguém. A gente consegue ter mais riqueza e qualidade de aula. O que é que vocês acham, pessoal? Eu quero ouvir vocês, porque vocês são os destinatários da aula. O Arthur já disse que esqueça, antes de maio. Ai. Mas vocês concordariam nessa metodologia? Porque na minha cabeça foi o que eu encontrei de solução para conseguir engajar essa metodologia que eu pensei. Que eu quero destinar 2 aulas para cada ato ou peça processual, para a gente trabalhar bem. Tá bom? Então, pessoal, agradeço demais a presença de vocês, né? Até uma hora dessa é uma honra, tá? Ainda 20 e poucos alunos ainda aqui online, mas estava com muita saudade de vocês. Eu estou muito cansado, confesso a vocês, hoje o dia foi um dia inteiro de audiências, tirei direto aqui, mas fico muito feliz que vocês estão por aqui comigo, tá bom? Então, bons estudos, qualquer dúvida manda para mim. Eu estou muito atarefado, mas pode acreditar, eu tenho uma satisfação em atender todos vocês para tirar qualquer dúvida. Então, um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço e até a próxima, quando a gente tiver, Deus quiser, o mais breve possível presencial. Fiquem com Deus e muita saúde.